Gênesis 37, a começar do capítulo, do versículo 5 ao 11. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante de ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, eu vejo aqui o seguinte: José foi um homem que já foi escolhido pelo Senhor. E quando Deus começou a colocar na vida dele sonhos, ele era muito jovem. A gente não precisa ser maduro, não precisa ser adulto para que tenha sonhos. A partir do momento que o Senhor tem promessas nas suas vidas, ele já começa a te dar um sonho cedo. José era muito jovem ainda, e quando ele começou a mostrar os seus sonhos, os irmãos dele se incomodavam com isso. Eles ficavam assim o tempo todo criticando. Com José eram 12, eram 11 irmãos. Imagina em casa como que deve ser, né? Quando você discorda, que às vezes 2 ou 3 entre irmãos começam a se desentender e discutir. E eles não entendiam isso. Eles falavam assim: mas como que ele pensa, quem ele pensa que ele é, né? Que vai chegar aqui agora e dizer assim: olha, os seus feixes se dobravam para mim. Depois as luas e as estrelas se dobravam perante ele. Irmãos, quando Deus coloca sonhos nas nossas vidas, eles vão ser cumpridos. Não importa se os irmãos, os amigos, os vizinhos, quem quer que seja, se incomodem com isso. A partir do momento que o Senhor fala: eu vou realizar, eu vou ter um projeto, pode demorar quanto for. Eu vejo na vida de Abraão, quando Deus falou para ele que a geração dele seria grande. Quando o Senhor cumpriu aquilo que ele havia prometido na vida de Abraão, Abraão já estava com 100 anos quando nasceu o seu filho. Mas mesmo assim, Abraão estava forte e firme. Ele já tinha idade, mas naquela época as pessoas viviam bem mais. Mas as promessas do Senhor, ele cumpre, ele não importa com o tempo, e ele restaura a vida. O Senhor restaura os seus dias, ele restaura a sua força. Por isso que a gente não pode desanimar. Às vezes a gente fala assim: ai, está demorando demais, Senhor. Está demorando demais, eu estou esperando essa bênção para amanhã. Mas aí vem aquele outro lado nosso. Onde é que nós temos agido para que o Senhor possa realizar os nossos sonhos? Porque para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa ser realizado, para que tudo aquilo que a gente tem projetado nas nossas vidas, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que agir certo com Deus, nós temos que andar certo com Deus. Quando eu estive meditando essa palavra, e como eu vou decorrer vários capítulos dessa palavra, eu estive analisando assim, em muitos pontos, a gente vê assim a fidelidade de José com Deus. Em momento algum, esse rapaz saiu dos caminhos do Senhor. Ele tinha a convicção da promessa, do sonho que Deus tinha dado na vida dele, e ele foi fiel. Ali ele seguiu até o fim. Mais para frente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meus irmãos, perdoam que eu sou inexperiente. No capítulo 37, no versículo 8. Não, perdão. Voltando no versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo. Quando os irmãos dele tinham ciúmes, o pai dele só refletia e ficava calado. Com certeza esse pai estava intercedendo pelo filho. Eu vejo assim, irmãos, muitas vezes, quando a gente
quer alguma coisa muito grande e o diabo vai realmente tentar impedir. Ele vai fazer de artimanhas, ele vai tentar fazer com que você se distraia, com que você saia da bênção. Mas, irmãos, a gente tem que ser persistente. Persistente. No versículo 20... No versículo 20 diz o seguinte: vinde, pois, agora, e matemos e lancemos uma dessas cisternas, e diremos que algum animal selvagem comeu. Os irmãos de José começaram a, como se diz assim, a planejar alguma coisa contra ele, para que tirassem ele. Aí, quando José veio ao encontro deles, eles simplesmente prenderam o irmão e jogaram no buraco. A intenção de uns era matá-lo. Porém, um dos irmãos dele disse o seguinte: não vamos matá-lo, deixa ele lá, né? Quando chegaram os mercadores que iam passando ali naquele caminho, eles falaram assim: olha, já que nós não vamos matá-lo mesmo, agora estamos com um pouco de dó dele, vamos vender ele, né? Porque além de tudo a gente ainda faz um dinheiro. E que levaram o irmão deles, eles falaram assim: ok, acabou, lá foi embora o José. E eles diziam o seguinte: o que vai ser agora dos sonhos dele? Deixa ele embora, porque agora nós vamos ver o que vai ser do sonhador. Só que o sonho de José não era limitado àquele lugar. O sonho de José não era limitado àquelas pessoas, àquela cidade. O sonho de José era muito grande. O sonho de José era sonho de Deus, irmãos. Não era sonho só de José, não. Não era sonho só de dizer assim: o que se passar dessa cidade é o que vai se crescer. Por muitas vezes, irmãos, a gente tem sonhos grandes e a gente pensa assim: nossa, acabou aqui, recebi uma pequena porção. Mas quando a gente tem Deus nos nossos corações, quando a gente tem Deus no projeto das nossas vidas, Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre algo mais para nos dar. No versículo 28 aqui, do capítulo 37 ainda, diz, essa passagem que diz: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alcançaram... perdão. Essa parte eu já li. Mas eu vou continuar lendo. E passaram os mercadores, os midianitas, os irmãos de José, e o alcançaram. E o tiraram da cisterna, e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e o levaram para o Egito. Quando José chegou no Egito, irmãos, ele chegou lá agora como um escravo. Ele já não era mais o filho da casa do pai. Chegado lá, ele foi vendido. Deus moveu também o coração de Potifar naquele dia, para que fosse buscar alguém para comprar, para vir trabalhar na sua casa. Nos relatos que eu estive vendo aqui, Deus moveu também o coração de Potifar naquele momento. Porque quando Deus tem um negócio com uma pessoa, Ele move pessoas também para que venham ao teu encontro, para que venham para te ajudar. Quando Potifar chegou ali, óbvio que naquele mercado tinha muitas pessoas. Mas aí ele escolheu a José e levou este rapaz para casa. Quando José chegou na casa de Potifar, ele começou a ver que José era um rapaz inteligente, que ele era organizado, que tudo que ele mexia, ele ia para frente. E assim, José começou a prosperar na casa de Potifar. Amém. Tudo que José colocava a mão, ele era próspero. Amém. E Deus mostrava para José que Deus era com ele. E Potifar começou a ver que Deus era com José também. Então Deus não se mostrava só para José, Deus mostrava para Potifar também. E a Bíblia fala o seguinte, que chegou uma época em que Potifar colocou José como gerente de sua casa, como gerente das suas coisas, e tudo onde José colocava a mão prosperava. Amém. Então, irmãos, a gente vê o seguinte: aquele que é fiel ao Senhor, ele pode estar trabalhando em qualquer lugar. Eu tenho uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que a cada casa que eu entro, quando eu ponho o pé dentro daquela casa, eu falo assim: Senhor, que esse lar seja abençoado. Eu estou ali como empregada, mas eu sempre peço por aquelas famílias que eu tenho trabalhado, porque eu quero ser próspera, e eu quero que eles sejam prósperos. Eu quero que onde eu colocar as plantas dos meus pés, que sejam para seja bênção. Eu falo assim muitas vezes, que a família que eu trabalho, hoje eu falo assim, é uma família que eu amo, porque eles me trazem muitas alegrias. E eu quero ser alegria na vida deles também.
O ano passado, no dia de ação de graças, eu penso, o meu patrão falou assim, hoje eu vou na igreja, né? Hoje é dia de ir na igreja. Aí a esposa dele riu, né? Pegou e falou assim, o David uma vez por ano ele vai na igreja. Ele falou assim, não, a gente tem que ir lá na igreja hoje para agradecer a Deus. Aí eu peguei e falei assim para eles, mas vocês não sabem, 2 vezes por semana vocês vão na igreja comigo. Aí minha patroa olhou assim e achou estranho, né? Eu peguei e falei assim, vocês lembram que vocês me deram uma foto uma vez de Natal, que está a família toda? Ela falou, lembro. Eu falei assim, então, aquela sua foto está dentro da minha Bíblia. E todas as vezes que eu vou para a igreja, eu sempre peço para que Deus venha abençoar você. Aí os olhos dela encheu de lágrimas naquele momento, né? E eu peguei e falei assim, Senhor, às vezes o nosso testemunho é tão pequeno, mas a gente foi ali e plantou a sementinha. Eles sabem que existe um Deus vivo. E sabem também que existe alguém que ora por eles. E eu sei que através disso o Senhor muitas vezes faz coisas tremendas. Eu vejo assim, voltando a estudar sobre José, eu vi assim, em tempo algum, José lamentava. Olha, ele foi traído pelos irmãos. Eles tentaram matar ele, depois desistiram. Depois eles falaram assim, olha, vamos vender ele, manda ele embora. E mesmo assim, José estava ali, humilde, fiel no seu lugar, e com certeza louvando a Deus ainda por todas as coisas, porque se José tivesse murmurado, ele ia ficar só preso, sabe? Ou ia ser vendido com um patrão ruim, né? Não ia ter o bom. Quando ele foi para a casa de Potifar, que quando ele começou a trabalhar ali, onde ele punha a mão, ele prosperava, porque o Senhor era com ele todo o tempo. Eu estive notando aqui, acho que no capítulo 38, não, no capítulo 39, fala assim, 4 vezes, e o Senhor era com ele, todo o tempo. Irmãos, olha, o quanto é importante você ter a certeza de que aonde é que você vá, onde é que você coloca a sua mão, você dizer assim, o Senhor é comigo. Irmãos, cada passo que a gente tem que tomar na vida, a gente tem que ter certeza que o Senhor é conosco. A gente tem que ter consciência de que o que eu estou fazendo realmente está agradando ao Senhor. Porque se a gente for fazer por nossas contas, nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, a gente vai chegar assim e falar assim, Senhor, eu não sou nada, eu sou impuro, eu sou sujo, eu sou errado, meus pensamentos é mal. E é nesse momento que, se a gente tem o Senhor com a gente sabe que Deus está cuidando de nós. Quando José estava ali ainda na casa de Potifar, a Bíblia relata aqui que José era formoso, ele era muito jovem ainda. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E muito jovem e inteligente, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo. E José fugia dela todo o tempo, exatamente porque ele tinha um temor a Deus. Até que chegou um dia que aquela mulher colocou ele contra a parede. E José pegou e disse, não, eu não vou trair o meu Senhor. O Senhor tem confiado em mim. Eu não vou trair os meus princípios, porque eu sei que és uma mulher casada, eu sei que você tem o seu marido é um homem bom, confia em mim, por que é que eu vou fazer isso, né? E foi aí que ela armou contra ele, chamou os outros empregados e disse que ele havia, né, se despido diante dela, havia tentado agarrá-la, né? E aí foi quando Potifar se irritou e teve que mandá-lo para a prisão. Mas mesmo assim, José indo para a prisão, ele não agiu errado. Chegando na prisão, José começou a trabalhar com o carcereiro. E aí, mais uma vez, o Senhor estava com José. Porque você ir para a prisão já é uma situação muito difícil. Quando chegou na prisão, o carcereiro começou a notar que José era diferente. Então, o carcereiro começou a dar todas as confianças, todas as responsabilidades para José. Mais uma vez, José estava na frente administrando alguma coisa. Porque ele era realmente alguém diferente. Ele era alguém escolhido. Ele era alguém que tinha o brilho de Deus na vida dele. Ali na prisão, quando todas as coisas já estavam difíceis, mesmo assim, José sempre tinha um destaque. Até que o dia que chegou, o padeiro e o copeiro
e estavam muito perturbados. Aí José perguntou: o que está acontecendo com vocês?